o Senhor dá para a gente, para aqueles que Ele tem escolhido para passar. É interessante, né? Eu tive conversa com a minha família, assim, o Senhor escolhe pessoas que são imperfeitas para passar as mensagens dele, que são perfeitas. Olha como é que ele faz as coisas, né? É claro, aqui, amados, vamos começar então, 6:20, o tempo está muito bom para falar aqui. Já vou começar a falar. Igreja rasa, noiva profunda, muito interessante o título aqui que a irmã colocou sobre aqui. E aqui, novamente, então, eu gostaria de agradecer a irmã Gislaine aqui pela oração. Falta de educação, desculpa. Então, aqui ela fala, eu claramente não estou colocando a minha total confiança em você. Olha só, isso aqui, eu mostro isso aqui para vocês, amados, que às vezes, se você é igual eu, nós temos esse momento de cair, de tristeza, etc, porque a gente não está colocando a confiança no Senhor, né? Nós somos humanos, nós erramos nessas coisas, e a nossa irmã aqui mesmo, vendo o Senhor por tanto tempo, isso acontece com ela, e acontece ela falando aqui, por favor, me perdoe, eu estou quebrada. Olha só, não foi isso que a oração da nossa irmã Gislaine foi tudo? Nós estamos quebrados, né, amados? Quebrados mesmo. À medida que o tempo passa, tudo de acordo com a vontade do Senhor. Entretanto, aqui ela tem estado preocupada, estressada, angustiada, né? Todos nós passamos por essas coisas. O primeiro subsonho dela, uma entrega da água pura e viva de Deus. Estamos chegando lá nesse ponto, amado. Para os novos, por favor, vão então aqui, os mistérios de Deus, tá? Vocês podem ir lá, depois podem ir na história de amor de Jesus. Ela vai ser colocada aqui, logo aqui em cima, tá? E você pode, com seu tempo, ver com mais cuidado, que você quer ler aí, com pão de queijo, um café, uma galinhada, né? Aqui está a entrega da água viva e pura de Deus. Aqui o entregador entrega essa água, ela não sabia que era um anjo. Ela falou, não dê essa água para qualquer um que diga que está com sede, nem todos têm sede, mesmo com escassez. Interessante isso, né? Há muito, mas muito mesmo, né? As pessoas, eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas na realidade, ele está falando aqui, na realidade, no fundo do coração, você não tem essa sede. O senhor sabe, né? Eles preferem roubar isso, ó, essas pessoas não têm interesse em água viva. É muito triste isso, né, gente? É muito triste isso. Eu confesso a você que me deu muita tristeza a certas coisas que eu vejo. O Senhor não merece esse tipo de atitude, tá? Eu acredito que todos vocês aqui concordariam comigo. O nosso Senhor, nosso Deus, não merece esse tipo de atitude da criação dele do homem. Ele não merece realmente, sabe? Mas isso acontece constantemente. Há realmente um grande orgulho e que está em nossos corações, e o inimigo usa aquele orgulho com muita alegria, sentado do seu lado, no banco da sua igreja, ele usa isso numa boa. Ela fala aqui o anjo fala então que essa água da alegria é para você, sua família e seus amigos do site. Quer dizer, aqui é vocês do site Os Mistérios de Deus. Ela tem um site que chama Ninho, né? Então aqui está o Senhor falando para você, amados, tá? Falando para vocês, para receber então essa água viva que o Senhor está te dando. É a mesma coisa, amado, o site aqui, o site dela. Porque o Senhor abre a boca lá, sai aqui do mesmo jeito. De certa maneira, talvez a interpretação da irmã aqui, mas é a palavra do Senhor, do mesmo jeito. E eu ainda vou especificamente palavra por palavra, depois que é traduzida para o português, para ter certeza que eu não perco nada, porque o Google Tradutor perde algumas coisas, né? Mas eu pego palavra por palavra, que sai da boca dele lá, vocês estão ouvindo aqui. Então, aqui está o Senhor, o anjo tem passado, então, isso aqui para você. Deixa eu ver para quem que foi dado aqui. Nem todos têm sede, mesmo com escassez. É absolutamente correto, amados, que todos vocês que estão aqui nesse live, todos vocês que vão ver esse vídeo mais tarde, vocês têm sede, tá? E essa água, eles preferem roubar. Essa água é para você, sua família e seus amigos. Aqui está, para você, presente do Senhor. Para todos nós, né?
Aqui ela fala, depois eu dou gorjeta, o motorista de entrega fala, não, não vou aceitar uma gorjeta, no entanto, aqui está uma dica daquele que eu estou a serviço. Esta é a água viva, esta é a água que dá vida, a água viva de Deus. Ele fala, beba e fique totalmente satisfeito. Então, aqui, o Senhor tem aberto aqui o coração dele para você, para você, todos vocês que estão ouvindo. O Senhor tem, então, aberto aqui, então, o coração dele para você. Beba e fique tranquilo. Quer dizer que não há nada impedindo você, não há nada impedindo nós de termos esse relacionamento com nosso Deus. Nada. Ele abriu tudo, tá? Não tem véu, não tem nada. Aqui ela fala, obrigado, Pai, por essas coisas. Não há Deus com você em todo o universo. Você é Deus acima de tudo, no céu e na terra. Aqui que eu estou falando aqui está a atitude de um remanescente, que deve ser nós, o tipo de coração que vai ser falado aqui. Logo, algo profundo, um site cristão. Então, aqui está. A atitude, é o coração moldado, é o coração de carne, que o Senhor fala muito, muito amoroso para o Senhor. Aqui ela fala desse site que ela tem entrado. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Jesus acalmou a tempestade furiosa, curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou os mortos. Isso aqui são coisas que vocês vão fazer em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, quem é como você? Aqui está. Ninguém. Ela fala, você é tão intricado ou misterioso, tão incrível e tão magnífico que nem consigo quantificá-lo. Isso aqui é, com toda certeza, o coração do remanescente nesse ponto da história. O Senhor simplesmente já vem trabalhando com você por tanto tempo que você simplesmente está chegando nesse ponto, exatamente como foi falado, quando está sendo falado aqui pelas orações, você vê o coração totalmente quebrado, como você viu aqui das orações, você viu aqui dos louvores, os corações dos remanescentes de nosso Deus, aqueles corações que estão com sede do Senhor, vocês estão totalmente quebrados com o Senhor, e o Senhor simplesmente é louco por vocês. Porque ele fala, você ouve. Ele fala, você ouve. Ele fala, você ouve. Nós ouvimos, né? Dá licença, dá um lugar para o João também. Não me deixa fora não, por favor. E aqui está ela falando, ela honrando o Senhor. Você tem conhecimento sobre todas as coisas, você conhece o nosso funcionamento interno, cada parte. Olha só que lindo. Passando aqui para baixo, são 7 partes. Os anjos voltaram em 3 dias. Então, aqui ela fala de um campo que o Senhor tem dado. É claro, esse campo aqui é um grupo de perdidos que o Senhor está dando para ela. Você vai saber qual grupo que é esse. E o operário fala, percebemos que você não tem preparado o campo que nós vimos enquanto estávamos indo para outro campo, porque eles passaram, viram esse campo que não estava pronto ainda. Eles decidiram entrar e falar isso para ela. Ela falou, eu não sabia que tinha um campo. Né? Então, a história aqui do final, que o trabalhador falou, trabalhamos para o Senhor, fomos chamados para vir a você e lembrá-la de que está aqui, e ela sacou que eram os anjos. Né? Isso aqui, é claro, o Senhor faz analogia, isso aqui é um grupo de pessoas que o Senhor está enviando ela. Então, aqui eles falaram que, então, os anjos falaram para ela, se você não está pronta, eles iam voltar em 3 dias, né? Em 3 dias, então ela arrumou o campo. Então, aqui, isso aqui está uma das coisas, ela olhou essa analogia e ela achou, né? Ela achou que esses 3 dias, ela escreveu aqui, eram os 3 dias que ela ia ser transformada, e ela escreveu aqui, como eu tenho falado para vocês, tá? E ela falou que o pessoal do site dela, que está também com muita vontade, né, de ser transformado. E ela falou aqui, né, é a esperança do site, é literalmente 3 dias a partir desta manhã de quarta-feira, que é dia 13, já passou 3 dias hoje. Ia ser hoje. Quer dizer, a transformação ia acontecer hoje, agora mesmo nós estamos falando. E de madrugada, até agora não aconteceu. Então, isso aqui é o que o Senhor deu, né? O Senhor dá essa liberdade para ela falar essas coisas, a vontade realmente que ela tem, e o pessoal do site dela de ser transformado. E isso não significa porque ela errou aqui. E aí, meus amigos,
esse tipo de coisa aqui para os escarnecedores é um prato feito, tá? Eles ficam olhando palavra por palavra, procurando a coisa que é errada e depois sai espalhando para todo mundo que ela não vale nada, não sabe o que está falando, que não é de Deus, etc, 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 etc. Né? Não tem discernimento. E a nossa irmã, eu aqui gostaria de dar aqui o louvor a ela, Clara nunca vai ver isso, mas ela teve a coragem de simplesmente colocar aqui, né? Colocar aqui e deixou. Se bem que nós não sabemos, de repente alguma coisa aconteceu no ramo espiritual, não sabemos, tá? Mas aqui a falta de discernimento, isso aqui é um prato cheio para as pessoas que procuram erros nas coisas, um prato cheio. Deixa eu ver aqui agora, aqui continuando aqui a história, então aquela fala assim, por favor nos ajude, o campo é enorme e nós somos pequenos. E o nosso Senhor Jesus fala, Erim, sobe. Vocês sabem, por exemplo, aqui, que ela mencionou aqui, 3 dias são tempos e tempos, né, gente? Vocês, como remanescentes, vão andar nessa terra com o poder de Deus dentro de você por 3 anos. Olha só que trabalho magnífico que você vai fazer nessa terra. 3 anos. Levantar mortos, curar as pessoas, realmente inacreditável. Eu não sei se nesse tempo você vai para sua casa no céu e voltar aqui. Nesse aqui, eu sei que vai ter um tempo que você vai poder fazer isso, o senhor já falou isso, que os trabalhadores vão poder ir para o céu e voltar aqui o tanto que eles quiserem. Mas eu não sei se vai ser nesses 3 anos ou se vai ser depois desses 3 anos, né? Isso eu não sei ainda, mas seja o que for, está lá, né? Assim diz o Senhor. Então, começa aqui aos novos, então, interação, que oração dá tempo aqui. Assim diz o Senhor fala aqui, Erim, eu estou aqui, eu estou contigo, você não está sozinha. Então, amados, isso aqui, quando ele fala para Erim, é para você, tá? É para você. Coloca o seu nome aqui. O Senhor continua, eu sei que você está cansada e desgastada, eu sei que parece que seus milagres são poucos e distantes entre si, diz o Senhor, no entanto, eu estou agora aqui e em breve, muito em breve, as minhas promessas serão cumpridas, diz o Senhor. Agora você tem recebido um campo adicional. Partes desse campo são difíceis de cultivar, no entanto, eu enviei ajuda com antecedência para cuidar desse campo. Olha só, esse campo, então, vai ser o trabalho dela, a tarefa, o senhor vai falar mais? E ela falou, pai, eu não sabia que você estava negligenciando um campo. O senhor fala, como pode você ser culpado de negligenciar um campo quando você nem sabia disso, até que enviei os anjos disfarçados de trabalhadores para te mostrar? O senhor continua, agora eu vou ajudá-la a entender sobre este campo difícil, pois é um pouco diferente do que você veio a entender. Enquanto você acredita que tem uma tarefa impossível, esta não é a sua tarefa. Ele vai falar que tipo de tarefa impossível é essa. O Senhor fala, dê tudo para mim. Eu já cansei de falar isso para vocês aqui, amados. É impossível descrever todo tipo de situação do que todos vocês diferentes irão ter. É impossível descrever. Uma coisa é certa, o Senhor está com você e vai te ajudar da tarefa que Ele te deu. Tá? Isso é certo. O Senhor fala mais dessa tarefa, desta vez vai ser diferente de qualquer outra tarefa, é como a parábola deste campo e a semeadura da minha palavra, desta vez é diferente porque representa a minha igreja. Ai, ai, ai! Olha só. Continuando, o Senhor fala, quero que você olhe agora para essa parábola, entenda o que tem acontecido com a minha igreja. Então, novamente, antes aqui ele vai falar da própria igreja dele, e você vê que aqui as sementes que foram caídas em lugares diferentes, todos vocês já são bem têm familiaridade com essa parábola, como eu te falei, não tenho tempo, por favor, leia aqui no seu tempo, tá? Ela deu uma analogia dizendo que o sol é bom para a noiva tem escolhido um remanescente do campo, a tua igreja, e o Senhor falou, é uma boa analogia, ela falou, mas mais do que isso, porém, a minha igreja, a minha palavra e o meu caráter foram profanados. Olha só, amados, olha o perigo aqui. O caráter do Senhor, a palavra do Senhor tem sido profanado dentro da igreja dele. Vocês estão entendendo a seriedade disso aqui? Vocês estão entendendo a seriedade disso aqui, amados?
Eu já falei tantas vezes nesses canais, quando o remanescente andar no mundo, muito cuidado pelo que você vai falar, o que você vai agir, para que o nosso Deus não seja blasfemado pelas nações gentis. Aqui ele está falando claramente o meu caráter, ou seja, Deus é isso, Deus é aquilo, todo mundo sabe o que Deus faz, né? Todo mundo sabe, a minha igreja e a minha palavra. O Senhor continua, as igrejas que afirmam me amar, vocês estão ouvindo, amados? As igrejas que afirmam me amar, agora dividem a minha palavra e removem a verdade como lixo, descartando isso como lixo. As minhas igrejas purificam com o evangelho do mundo, não pela minha palavra. Nossa, eu posso falar sobre isso aqui por 1 hora, amados. 1 hora. Realmente aquele orgulho enorme entre os pastores da igreja do Senhor de falar a minha palavra, né? Aquele orgulho, né? É a palavra de Deus, aquele orgulho danado, né? E o Senhor está falando, o caráter dele, a palavra dele foram profanados pelos filhos dele, não, pelo povo dele, vamos dizer assim. Vocês estão entendendo a seriedade disso, amados? Ele não está falando do mundo, não. Está falando a igreja dele que fala que ama ele. O Senhor continua. Assim, os perdidos que vão de igreja em igreja, aqui está a tristeza, cara, que eu fiquei muito triste quando li isso. Assim, os perdidos que vão de igreja em igreja, procurando o caminho, a verdade, no caminho a verdade, mas nunca criando raízes, eles vagam em solo raso. Quer dizer, aqui os perdidos indo para a igreja procurando o Senhor, e vai nesse tipo de igreja que chamam Igreja de Deus, e não ficam nas igrejas, não conseguem ficar na igreja. O Senhor continua. Depois, há as igrejas com grande publicidade, recepcionistas, músicos e cafés. Aqueles que comparecem ficam rapidamente perdidos, sem lugar para enraizar na minha palavra. Eles são plantados no meio de terra rasa. Depois, há as sarças, as igrejas que sufocam as sementes e brotos delicados. Essas igrejas que afirmam ser dele, ama os pecadores, mas gostam ainda mais de fofoca e contendas. Se você está nesse caminho há muito tempo, eu acho que você já passou por esse tipo de experiência. Continuando, o Senhor fala, é uma aprovação exaustiva assistir aos cultos, pois cada membro continua a verificar os seus relógios durante o sermão e sair do prédio. Toda a família anseia ir para casa dormir, pois estão exaustos e sufocados pela falta de ar renovado do céu. Quer dizer, nada na igreja tem inspiração, a não ser aquele sermão, não faça isso, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo. Né? Os pastores adoram gerenciar as igrejas, né? Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, em vez de ensinar a igreja quem é Jesus. Mas, quando chega a um certo ponto, muitos pastores não sabem nem quem é Jesus. Eu fiz aqui, dei uma olhada rapidamente hoje, olha só. Vocês sabem quantas igrejas cristãs tem no mundo? Aquelas que falam que amam Jesus? Quantas denominações? 45 mil no mundo. Aquelas que amam Jesus. Aquelas que pregam a palavra dele. 45 mil ao redor do mundo. E há 2,5 bilhões de cristãos no mundo. Isso aí é só por cima, tá, amado? 1/3 da população do mundo é cristão. Vocês sabiam disso? Entretanto, o Senhor chamou 144 mil e da última vez que ele falou, ele não tinha nem esse número ainda. Foi aqui que eu parei para pensar, né? Sobre a comparação dos 144 mil e as igrejas do mundo. Falei, pai, qual a diferença? Se você pega um pastor da sua igreja, da sua noiva, você pega um pastor da sua noiva, né, dos remanescentes, e pega outro pastor da igreja de Deus do mundo, qual a diferença? Porque a experiência que eu tenho em ser humano é que nós todos somos orgulhosos e alguns de nós somos extremamente orgulhosos ao ponto de não ouvir nada. Mas aí foi quando eu cheguei àquela conclusão, amados, que eu falei aqui para vocês. O coração de um pastor, de um pastor remanescente, vocês aí,
vocês aí, todos vocês são pastores. Aliás, vocês vão ser reis e sacerdotes, ou seja, pastor de pastores. Então, a você está aberto o coração de Deus para você conhecer ele profundamente. Como pode você ensinar sobre ele se não conhece ele? Ele abriu seu coração para você, tá? Então, vocês aí são remanescentes e temos a igreja de Deus que ama ele, que eles falam, né? Eu falei, qual a diferença? Eu ficava analisando, né? Porque muitas igrejas, né? A diferença é no coração, amados. Que os filhos dele, os remanescentes deles, que ele tem trabalhado, moldado, o coração deles são macios, são moldados, o coração dele é moldado. Já o coração das igrejas dele, dos pastores ou dos cristãos da igreja dele é duro como rocha. Duro, rocha. Ele fala, quantas vezes vocês estão no canal há muito tempo, ele fala, eles não ouvem. Já o coração da noiva dele, o coração daqueles perto deles, é macio. Então, quando ele chegar e mostrar alguma coisa, e essas pessoas, esses pastores, esses remanescentes verem isso e ver que estão errados, eles vão cair de joelhos, chorar e pedir perdão e eles vão ser perdoados. Aqui está a diferença que eu vi. Aqui é o João falando, tá? É a diferença que eu vi quando eu comecei a analisar, mas é muitos. É isso, é o coração. O coração de vocês aqui estão preparados para o Senhor. Olha que lindo isso. Meus parabéns, eu saúdo todos vocês por isso. Vocês chegaram a um ponto com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o seu coração está preparado para ser ensinado. Já passaram por treinamento, já passaram pelo flow de aflição, e agora o Senhor está falando que o seu coração está preparado. Essa é a diferença, porque todos nós, sendo humanos, amados, todos nós temos soberbas, todos nós, né? Alguns mais do que os outros. Então, por isso que eu não consigo entender, mas né, todo mundo tem, você vê muito soberba, muito orgulho naquele, mas aqui está a diferença, é o coração de vocês, o coração do remanescente, o coração da viúva, a viúva foi boa, né? Da noiva do Senhor, para os novos, eu sempre tenho que falar os novos, aqueles que o Senhor tem chamado, o coração de vocês são flexíveis, e o Senhor simplesmente é doido por esse tipo de coração. Ele trabalha nele à vontade. Então, eu consegui entender, então, a diferença de 2,3 bilhões de pessoas que falam que amam ele e que pregam a palavra dele. Olha só. Continuando aqui, então. Ele fala aqui, Erinho, o seu campo é difícil porque 3 do solo são difíceis de colher. Ou seja, a nossa irmã vai ser enviada às pessoas, às igrejas do Senhor, que já sabem. É muito difícil, amados. Você ser enviado para pessoas, para ensinar pessoas que já sabem. As pessoas que já sabem, já colocaram no coração delas que elas sabem, elas não vão te ouvir. É claro, eu estou falando em maneira geral, né? E o Senhor fala aqui, como tal, enviei-lhe ajuda com antecedência sobre o que está por acontecer. O que o meu remanescente enfrentará será difícil. Então, é vocês aí que o Senhor está falando direto para vocês, pois você entenderá o que eles têm suportado, mas precisará permanecer totalmente confiando em mim para a colheita. Ou seja, vocês, amados, vão ser enviados para as tarefas difíceis e começando da igreja dele, como fala a Bíblia, fala o Senhor, ele começa a arrumar a igreja dele antes de ir ao mundo, haverá muitas tarefas difíceis, amados. É muito, muito difícil. Já a igreja que eu ia, o fundador falava isso, é 10 mil vezes mais fácil você ensinar uma coisa nova para alguém que não sabe do que ensinar coisa para a pessoa desaprender o que ela aprendeu. É muito difícil, amados. É muito difícil isso. Continuando, o Senhor fala, aqueles que você acredita que pode ajudar, muitas vezes a recusarão. Aqueles que você acredita impossível de ajudar, muitas vezes correrão pelas chamas para me encontrar, e eu vou encontrá-los lá. Quer dizer, o Senhor que sabe, o Senhor que conhece os corações, não julguem as pessoas. Continuando, diz o Senhor, você não encontrará aqueles a quem eu os chamo nos bancos das igrejas, mas sim fugindo de seus degraus da frente. O Senhor já tem falado isso várias vezes. Não é porque você está na igreja de Deus que você está salvo, ou muito menos sendo trabalhado pelo Senhor.
E o Senhor vai achar esse tipo de coração fora dos bancos da igreja. Assim ele diz, ele já falou isso de várias vezes, em vários métodos diferentes. O Senhor continua aqui, você será atacado dos púlpitos, da mesma forma que eu fui atacado dos altares, porque não vai faltar, gente, pessoas te atacando. Pode perguntar para qualquer um aqui. Pode perguntar para Berim, pode perguntar para Jack, pode perguntar para o João. Você fala as palavras do Senhor, você é atacada, de um jeito ou de outro, você vai ser atacado, você não vai escapar. Isso aconteceu com os profetas de Deus, aconteceu com todos aqueles que tinham mensagens de Deus, e os profetas Jeremias, Zacarias, todos, o Senhor falava constantemente, vai e fala para Israel, assim diz o Senhor, pois aquela casa é rebelde. Isso vai acontecer, sempre aconteceu, porque o Senhor é de cima e nós somos de baixo. O Senhor é perfeito e nós somos feitos de carne. Isso vai acontecer com vocês, fiquem preparados, mas o Senhor está com vocês. O Senhor continua, as minhas palavras foram passadas por uma peneira e somente o que restou foram para os propósitos deles. Ou seja, os pastores falando o que eles querem falar para manter o orgulho deles, né? Ele está falando aqui, pastores ou pregadores, né? Segmentos inteiros de verdade foram jogados fora como se fosse lodo, o lodo de leis desconfortáveis e lições de Deus nas alturas. O Senhor continua, para estes a santidade é opcional. Abominações para os deuses agora são consideradas aceitáveis e limpas em suas mentes. Práticas pecaminosas são consideradas sagradas por uma doutrina de demônios. Não vai bem para aqueles que foram confiados aos meus campos e à minha igreja. Então, olha só. Então, isso aqui, como foi o trem, já foi falado aqui, o trem da salvação, que eu chamo, né? As igrejas do Senhor, as pessoas lá que foram confiadas às igrejas de Deus, não vai ser bem para eles se eles mudarem isso, né? O Senhor fala, não vai bem para aqueles que fizeram das minhas igrejas um antro de iniquidade. Está chegando, né, gente? Está chegando isso aí. Continuando, o Senhor fala, as minhas leis não são sugestões, já foi falado aqui nesse site várias e várias vezes. Os 10 mandamentos não são as 10 sugestões. Né? Já foi falado aqui várias e várias vezes. Sim, foi mudado com a nova aliança, não é igual antigamente, que você quebrava o mandamento, era jogado pedra em você até te matar. Não, isso foi mudado. Né? Mas as leis não deixaram de existir. Daqui as razões que o Senhor tem falado, não pensem a vocês que eu vim ao mundo para apagar as leis de meu Pai, né? Abrogar, não é isso? Estão lá, mas devem ser seguidas de acordo com a nova aliança. O que é a nova aliança? É os cristãos de Hebreus 10. No mundo há 2 tipos de cristãos, tá? De acordo com João. No mundo há 2 tipos de cristãos, o cristão do Hebreu 8 e o cristão do Hebreu 10. O cristão do Hebreu 8, as leis do Senhor foram colocadas na mente deles. É 99% da população cristã do mundo. A lei do Senhor foi colocada na mente, ou seja, caiu na mente, e eu vou fazer, não vou fazer, e tem todo aquele tipo de analogia, todo aquele tipo de pensamento. E há aqueles cristãos de Hebreu 10, da quais as leis foram colocadas no coração. Essa é a nova aliança. Um exemplo bem rápido que eu vou fazer aqui, o tempo já acabou. Você pega leis como que fala que o marido é o cabeça da esposa. Para os cristãos de Hebreu 8, muitos maridos, os cristãos usam isso, né? Tem aquela autonomia, aquela coisa toda sobre a esposa, e eles acabam com a esposa, né? Forçando a esposa, fazendo tudo, e ela tem que ficar quieta e fazer tudo que eles fazem, etc, 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 porque ele é o cabeça da família. Não é isso? É o que é pregado muitas vezes. E a esposa, de Hebreus 8 para a esposa, que você é submetido ao marido, eu não vou ser submetido a ninguém, etc, etc, etc. E você pega a mesma lei, a mesma situação, e você mostra para o Hebreus 10, cristão 10, da quais as leis do Senhor estão no coração. O que eles falam? Sim, eu sou encarregado, eu sou o cabeça da minha família, mas a minha esposa vale mais do que eu vou dar a minha vida por ela vai ter tudo do bom e do melhor,
ela vai ser a número 1 dessa casa. Essa é Hebreus 10. Que a lei do Senhor está no coração. A esposa de Hebreus 10, a esposa que tem a lei do Senhor no coração, fala assim: eu sou submetido ao meu marido, eu vou fazer tudo o que ele quer porque eu amo ele, eu quero que ele tenha a vida mais feliz do que eu, porque ele é melhor do que eu. As leis no coração. Está vendo a diferença, amados? Ele fala que as minhas leis não são sugestões, a minha palavra não é ficção. Continuando, o Senhor fala, para muitos a minha palavra nem sequer é digna da mesa do centro. Isso ocorre porque a minha cobertura não é mais atraente para eles. A minha igreja, diz o Senhor, tem sido sujada, porque este é um campo que agora só abriga minhocas. Olha que palavra dura do Senhor, hein? O Senhor está falando duro aqui, amados. Direto. Precisa de conversar assim para pegar a atenção das pessoas, né? Ele está dizendo que a igreja dele, muitas das igrejas do Senhor, hoje em dia abriga só minhoca. Isso é bom para minhoca. E o Senhor continua, as suas raízes agora estão semeadas no pecado. E o Senhor fala, isso aqui é muito triste. Eu estava muito triste quando eu disse aqui, tá, amados? Muito triste mesmo. Principalmente para os novos que saem do mundo procurando conhecer a Deus e não sabem para onde ir. Eles não sabem para onde ir. Muitos lugares que eles vão só é fofoca e briga. Porque, é claro, as pessoas da igreja não conhecem o Senhor, muito menos pregar sobre o Senhor. Né? Continuando, assim diz o Senhor, Erim, eu tenho um grande plano, este campo que lhe mostrei produzirá uma colheita recorde, diferente de qualquer outra anterior, agora alegre-se, pois há muito a fazer. O Senhor está falando aqui, sim, apesar de todas essas coisas, toda essa igreja de minhoca que não serve para nada, eu vou fazer uma grande colheita, porque só o Senhor, nosso Deus, pode fazer esse tipo de coisa, esse tipo que é impossível para nós. O nosso Senhor, nosso Deus, vai fazer desse lugar que parece totalmente destruído um grande recorde de almas. Glória a Deus. E ele está fazendo que ele vai fazer isso, porque ele é Deus, ele faz essas coisas. Glória a Deus. E daí razão que uma das tarefas da nossa irmã vai ser enviado por essa igreja, lembre-se muito bem. São quantas igrejas que eu falei aqui? 45 mil denominações, 2,3 bilhões de cristãos. O Senhor, quando parece, e de acordo com a Bíblia, ele vai começar, quando ele começar a trabalhar antes da transformação, ou junto com a transformação, ele fala que está começando primeiro aonde? Do templo dele, ou seja, da casa dele, parece que ele já está começando a fazer isso. A nossa irmã Alinha, por favor, não deixe os líderes perversos destruam o plantio e a colheita, etc. O Senhor termina aqui falando, eu não vou, não se preocupe, eu tenho você, Erim, ele tem todos vocês, eu vou abençoar as obras das tuas mãos, eu vou abençoar o seu caminho em todas as coisas, amados. Aqui está o seu Deus falando isso para você, ele vai te abençoar o seu caminho em todas as coisas. Alegre-se, diz o Senhor, eu tenho você e eu vou providenciar para você. Eu te amo, assim diz o Senhor. Isso aqui é aquele amor incondicional que a gente não entende o que é. Ele vira para você e fala, eu te amo. Ele vai cuidar de você, amados.